Olá, estão me escutando? Tudo bem? Deixa eu ver aqui se eu consigo chamar a Juliette. E aí, pessoal? Oi, Daniele, minha prima. tô te escutando bem. Tá me escutando bem? Não sei se Sempre é um dando estresse se o povo tá me escutando ou não. É sempre assim. vai vir. Deixa eu ver um pouquinho para trás. Cabe bem direitinho. Então, para quem já tá aí, vamos começando, pra gente não perder Vamos tempo, sim. porque o assunto é muito interessante. Então, para quem entrou pelo perfil de Juliette, eu vou logo me apresentando. Meu nome é Patrícia. Eu sou dermatologista inicialmente, mas eu percebi que muitos pacientes iam para a dermatologia e, na verdade, o problema deles não era a pele. A pele era o menor dos problemas. Eles tinham problemas metabólicos importantes. E eu cansei de encaminhá-los sem ver resultado. Aí eu resolvi fazer nutrologia, medicina do estilo de vida, e hoje eu trabalho mais com prevenção de doenças crônicas, né? Prevenção e tratamento de obesidade, melhora da performance e medicina de estilo de vida, do que propriamente dermatologia. E eu percebo que essa área é muito transformadora. Né? A gente trabalha com todas as nuances do paciente. Trabalha o sono, a dieta, o exercício, os relacionamentos, o manejo do estresse. Então, assim, eu me encantei e agora eu trabalho com isso. Coisa boa. E aí o que acontece? Como eu trabalho com muitas mulheres em processo de emagrecimento, em processo de mudança corporal, eu percebi que muitas vezes elas ficam um pouco perdidas em relação a como se vestir. E eu pensei em falar isso para as minhas pacientes. Aí eu falei, bem, por que falar só para elas, né? A gente pode falar para todo mundo que segue a gente. E aí eu resolvi falar com Juliette para a gente fazer essa live para não só para as minhas pacientes, mas para todas as mulheres que estão nesse processo de transição, nesse processo ainda de dificuldade com o próprio corpo e com a moda. E então, Juliette apresenta para o pessoal. E aí eu vou começar como Paty, né, me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou Juliette. Juliette Rodrigues, consultora de imagem. E eu não comecei minha carreira como consultora, eu comecei como estilista. E assim como Patrícia, eu comecei a perceber que só desenhar a roupa não era suficiente. Então, eu até podia desenhar um modelo legal de roupa, fazer uma roupa bonita, mas muitas vezes, quando eu olhava, eu Eu percebia que descobri que eu tinha uma roupa que foi você que desenhou, né? foi verdade. É tão emocionante. Só que aí tinha muita gente que escolhia e não escolhia bem, né? Quando a gente ia na loja para ver como é que estavam as vendas, para entender como é que tinha sido a aceitação da coleção, percebia que tinham muitas pessoas que faziam compras erradas, compras impulsivas, e isso é muito comum. E isso começou a me incomodar. Como estilista, eu não conseguia criar algo que mudasse realmente a vida das pessoas. E aí foi quando a consultoria de imagem me encantou. Através da consultoria, a gente consegue dar ao cliente esse poder de escolha, de decisão, de se conhecer, de entender o que quer projetar e aí sim fazer uma escolha correta com relação às peças. Então, eu acho que é bem parecido com a história da Patrícia por isso, né? Porque a gente percebeu que estando em um local X não ajudaria tanto quanto estando no local Y e ambas correram para o local Y. E realmente nessa fase, né, em qualquer fase de transição corporal, acontece isso. A gente também vai começando a se descobrir como outra pessoa. Você está me ouvindo? Tô. Pronto. Então, nós vamos começando a nos descobrir como outras pessoas. E isso também faz com que mude a nossa vontade do que quer projetar. Por quê? Porque a roupa ela reflete quem nós somos e reflete o que nós desejamos. Né? Então, nesse processo, eu não sei se eu acho que com certeza a Patrícia já sentiu.
Da cliente realmente começar a se descobrir outra pessoa, mas aí ela se perde no meio do caminho com relação ao guarda-roupa. Já não me representa, eu já não sei mais o que vou usar. Exatamente por isso, porque ela já mudou. A roupa tem que acompanhar essa mudança, né? E essa mudança ela pode acontecer independente da meta que você tem da mudança corporal. Na realidade, eu gosto de dizer que ela vai ser uma alavanca, né? Ela vai ajudar no processo. Então, mesmo dentro do processo, é legal a gente se encontrar com quem nós somos e respeitar o nosso corpo naquele momento, inclusive com relação à roupa. A Silvana disse que gostou das cores. Ai, gente. Né? Tô Estamos de aprendendo. parabéns. Né? Então, assim, um dos pontos que eu acho bem interessante que a gente fala, né, quando a gente pensa nesse processo do enquanto isso se ame, é entender que sim, né, a gente vai querer buscar um novo corpo, chegar em uma meta X, ou perder vários quilos, ou quem já conseguiu perder o que queria, enrijecer, enfim. Mas mesmo dentro desse processo de transformação, nós podemos amar o nosso corpo e cuidar dele através da forma como nós nos vestimos. Sim. E a gente não precisa esperar. O que acontece muito é que às vezes o paciente diz: ah, eu vou esperar ficar magra para me cuidar, para me arrumar. Sim. Acontece, gente, que eu até falei já num story aqui. Se você esperar todos para você ter prazer na vida somente quando você emagrecer, você está tornando muito mais difícil o processo de emagrecimento. Porque você imagina, a pessoa não tem prazer em sair de casa porque acha que está muito gorda, está feia. Aí não tem prazer em fazer nada. Qual é o prazer que resta? Comer. E a gente tem que tirar esse prazer também. Então, assim, é muito doloroso. É uma dor que não é necessária. É muito importante que a gente perceba que muitas vezes a gente se impõe dores desnecessárias. Verdade. Não precisa ficar magrinha para ficar bem. E uma outra coisa interessante, nós temos o dever, vamos dizer assim, um dever moral de fazer o melhor que nós podemos para o mundo. A gente deve tudo às outras pessoas. A gente só está vivo porque existem muitas outras pessoas no mundo, né? Alguém deu de comer, alguém fez o iPhone ou o Samsung, não sei qual que você está usando. Tudo que a gente vive hoje é porque alguém fez. E o mínimo que a gente pode fazer é tentar se apresentar bem para as outras pessoas. Porque assim, a beleza importa. Quando a gente olha para uma coisa bela, você está passando na rua, você vê uma coisa bonita, você abre um sorriso. Entendeu? Então, assim, e a gente não precisa ser Gisele Bündchen para ser mais bonita. Às vezes uma harmonia de cores, um acessório legal. Então, assim, você pode estar gordinha, mas se você está com a roupa bonita, você fica bonita. Dá para ficar bonita com o peso que você tiver. Vocês sabem que eu quero emagrecer as pessoas. Eu quero todo mundo magro. Esse é o meu trabalho. Mas a gente não precisa esperar emagrecer para ser feliz. Né? Até estou me lembrando agora dos coaches financeiros também. Sim. Que eu também tenho essa pegada, né? Finanças. Eles também falam isso. Eu era feliz quando eu era pobre também. Sim. Mas eu queria ser rico. Uhum. Mas eu era feliz. Então, assim, você querer alcançar uma coisa não significa que você está infeliz hoje. Tá? Exatamente. E aí, assim, como é que a gente pode ajudar? Né? Então, vamos lá. Conversei. Como é que a gente pode ajudar as pessoas que estão mais gordinhas a se vestirem bem? Ok. Vamos para a primeira chave. Assim, eu acho que o que você trouxe com relação a essa sensação, eu não preciso realmente emagrecer para cuidar da minha aparência. Né? Então, nós somos belos. E o nosso olhar, ele se atrai pelo belo. E o nosso olhar se relaxa por aquilo que nós olhamos e nós percebemos belo. Então, é bem interessante quando a gente começa a olhar por essa perspectiva e entender que se eu olho para alguém e eu acho essa pessoa bonita, isso é cerebral.
ela vai me atrair mais. Ela atrai mais a minha atenção. Ela vai ser aquela pessoa que durante um papo eu vou observar mais o que ela está fazendo. Por quê? Porque aquela imagem me relaxou. E o cérebro, ele quer ficar conectado com essa sensação, né? Que é o que a gente chama de experiência do belo. Então, é uma experiência que me relaxa. E as pessoas que são gordinhas não estão longe disso. E aí, o que que a gente tem que pensar? Como é que essa pessoa vai cuidar desse corpo para ela poder se olhar no espelho e se gostar? Esse é o primeiro grande ponto. Eu lembro que tem um livro que se chama A Parisiense, e que, para mim, a parte mais importante do livro foi quando ele disse: a parisiense entende que a principal pessoa que vai vê-la é ela mesma. Então, ela vai se arrumar para ela, né? Ela vai estar em casa e ela vai estar com uma roupinha legal, não vai pegar aquele pior trapinho, porque ela vai passar pelo espelho e ela quer se perceber bonita. Eu até brinco com as minhas clientes, eu digo, eu tenho um espelho enorme no corredor. Imagina eu passando, eu saio do quarto, passo pelo espelho, saio da cozinha, tá o espelho, passa qualquer lugar que a gente passar na casa, se vê, se depara com o espelho. E imagine eu o dia inteiro em casa, me vendo e me olhando como se eu fosse um trapinho, porque é o que a minha roupa está dizendo. Então, é sempre pensar que você é a primeira pessoa que vai se ver. E é muito importante que você esteja se sentindo bonita para você. E aí, depois disso, o outro, ele vai entender a mensagem e ele vai passar a perceber assim também. Mas eu sempre gosto de falar com relação às medidas. Né? Há muito tempo atrás, e óbvio que a gente vive em uma sociedade que é capitalista, tem as grandes maisons. Só que antes, quando a gente pensava em moda, existia um grande tabu com relação ao próprio tamanho. Então, as grandes maisons, elas faziam peças 36, 38 no máximo, e só há poucos anos, né? 20, 30 anos. E o cliente que queria consumir aquela grande marca, ele tinha que se adaptar e tinha que se encaixar naquilo. E isso termina reverberando no mercado. Então, muitas pessoas, elas tendem a comprar um pouquinho menor, né? E isso acontece até hoje, porque tem vergonha de dizer o real tamanho que veste. E aí, o que termina acontecendo? A gente vai lá, a peça até tinha um modelo bonito, mas a calça aperta muito a cintura. Então, muitas vezes, ela cria até uma gordurinha que nem tinha ali, que na medida certa ia ficar tudo no lugar. Se torna desconfortável. A pior coisa é a gente sentar e ter que desabotoar a calça porque a peça está estourando, né? Ou muitas vezes o que acontece é vai assim, tentar fazer alguma coisa, abraçar alguém ou até dirigir e a roupa está apertada. Você perde a mobilidade. Existe até o caso Kim Kardashian, que ela tem usado vários vestidos que são extremamente justos, e aí lá vai o videozinho, ela subindo toda torta a escada. Porque ela não consegue mexer a perna. Tem que se mexer. A gente nunca sabe o que vai acontecer, mas tem que conseguir se mexer. Então, o conforto, ele vai além do só não ter que usar um salto alto. Mas eu tenho mobilidade para usar isso, e assim, tá confortável a ponto de não parecer que vai estourar no meu corpo. Então, tem que ter essa preocupação. Julie, eu gosto de um vestido que marca o corpo. Isso é outra história. Vai ter aquele vestido que ele é um pouco mais justo, só que a modelagem dele é feita para realmente ficar mais próximo do corpo. Porque a gente tem que observar assim. É diferente um vestido que foi feito para ser justo de um vestido que está apertado. Que está apertado, exatamente. Então, nós temos que ter esse cuidado, né? Essa sensibilidade. Sem falar também na parte de... O pessoal gosta muito de calça jeans, muito apertada. Muito apertada. Gente, calça jeans não é uma boa vestimenta para o Rio Grande do Norte. Quem está nos assistindo, que é de um lugar mais frio, olha, não sabe o que é usar uma calça jeans no Rio Grande do Norte. Então, assim, calça jeans muito apertada, ela esquenta. Então, assim, ela prejudica muito. Dá foliculite de nádega, dá problema na virilha, sem falar no problema ginecológico. Então, não precisa ser assim. Então, tem roupas muito mais elegantes, que são muito mais fresquinhas. Então, assim, eu, por exemplo, eu não uso calça jeans aqui. Eu uso pouquíssimo. Eu tenho eu comprei agora uma wide leg, como ela é mais fresquinha, eu uso assim, um evento que eu quero variar, porque eu nunca uso. Mas as calças jeans normais, calça jeans reta e tal, eu não uso aqui.
eu acho que não é o clima, não é um clima legal. Existem tantas roupas no mundo, por que que a gente tem que usar uma roupa que não é adequada para o nosso clima? E aí, assim, a pessoa com obesidade, normalmente ela já tem problemas de pele. A Sim. obesidade é uma doença inflamatória. Ela tende a causar inúmeros problemas. Então, foi isso que me despertou, porque na dermatologia, quase, assim, desde doenças infecciosas a doenças como estria, né? Lipodistrofia ginoide, que o pessoal chama de celulite. Aqueles carocinhos que tem aqui. É um monte de doença que tem a ver com obesidade. Aí você ainda usa uma vestimenta que esquenta, aperta e roça. Ave Maria. É péssimo. É o caos. É o caos. Final do dia a pessoa está destruída. Destruída. Só por causa da escolha da roupa, né? E aí é engraçado você falar sobre isso. Tecidos que possuem muito poliéster também não são interessantes. Óbvio que o poliéster ele tá bem mais comum, cada dia mais comum. Só que é realmente olhar na composição e buscar pelo menos algo, se vai ser o poliéster, que ele tem alguma misturinha de um outro, né, de um outro tecido. Porque o que acontece muitas vezes é que essa peça sozinha, ela já esquenta muito e provoca tudo isso, né? E aí aumenta também a questão do suor. Então isso atrapalha tanto na saúde quanto na imagem. Né? E aí, enfim, então, a qualidade podia ter do evitado. tecido é uma coisa muito importante. Então, assim, Exatamente. escolher roupas mais apropriadas, tecidos mais Mais apropriados. Esse cuidado consigo, porque você vai ficar mais confortável. Exatamente. E aí, uma pessoa desconfortável não tá bonita. Não tá. É assim, é aquela roupa que a gente veste. Eu lembro de muito tempo eu tinha um vestido que eu achava lindo e eu não lembrava porque eu não usava. E aí um dia eu disse, eu vou usar ele hoje porque o vestido é lindo. Quando eu vesti, que eu fui andar em casa, eu já percebi que ele subia muito. Aí eu disse, tá aí. É porque ele sobe muito. Então imagina a gente passar a noite inteira tendo que ajeitar um decote, ou esconder uma gordurinha, ou baixar esse vestido. Então, são detalhes que nós temos que estar atentos. E assim, eventualmente, todo mundo vai precisar comprar roupa. Então, já que eu vou ter que fazer o investimento na roupa, eu tenho que lembrar que é um investimento também na minha imagem e na forma como as pessoas estão me percebendo. Se elas me percebem de uma forma positiva, se elas me percebem bem, eu vou sentir o resultado na forma como essa pessoa se comporta com relação a mim. E isso reflete, inclusive, nos nossos ganhos financeiros. Né? Vai ser ali bem efetivo na nossa autoestima. Sim. Mas imagina, né? Se eu saio para conhecer alguém, então vai que eu vou para um jantar com várias pessoas, é até um jantar de negócios, mas se eu chego lá me sentindo bem, segura de quem eu sou e da forma que eu estou me apresentando, isso reflete na forma como eu vou agir diante daquelas pessoas. Então, a roupa, ela também é a nossa armadura. Ela é um reflexo de quem nós somos, mas ela está ali para potencializar aquilo que eu quero transmitir. E aí, roupa que a gente se sente protegida, poderosa. Exatamente. Exatamente. Então, quando a gente sai, que a gente não está se sentindo bem com a roupa, é péssimo. Pelo menos para mim é péssimo. E uma das coisas mais interessantes de ser mulher é se vestir. Sim. Eu acho que é muito legal. Você eu digo que a gente brinca de boneca com a gente, né? A gente vai, troca o brinco, troca não sei o quê. Isso é para ser uma coisa agradável. Mas é. Tá? Então, exatamente. E agora uma coisa bem interessante. Para começar, para você ver como mulher sofre. 73% das mulheres não sabem o seu sutiã. Nossa. Então, assim, isso é comum. Quando eu vou atender o paciente, então geralmente eu pedia para tirar a roupa, nunca o sutiã estava certo. Nossa. Aí, nunca o paciente estava com o sutiã adequado. Geralmente, o que acontece muito, não sei se é no mundo inteiro ou é só no Brasil, mas a gente tende a usar a alça do sutiã para segurar as mamas. Só que não é para ser assim, né? O sutiã não é para ficar o peso das mamas nos ombros. O ideal é que o sutiã abrace o tórax e a maior parte da função de sustentação seja no tórax e não no ombro. Aí você imagina,
paciente que tem uma mama volumosa, a gente vê como fica aqui, né? Fica Então, todo ferido. ela fica com a marca aqui, aquela marca nem sai mais. Ela fica com a baixa aqui. Sim. Não é para ser assim, gente. Não importa o tamanho da sua mama, não é para a força do sutiã ser na alça. Ele tem que abraçar o seu tórax e deixar a sua mama, abarcar a sua mama no tórax. É para ele segurar ali. E a alça não ser a principal fonte de sustentação. Não é isso? Exatamente. E tem um lugar que eu sempre gosto de indicar, porque realmente é assim, eu uso, minhas clientes terminam usando, entram e não querem mais sair, que é a lingerie. Porque o que acontece com o sutiã? O que acontece muito com a brasileira, na realidade no mundo inteiro, mas assim, com a brasileira é muito comum ter um tamanho de mama e um tamanho de costas, de tórax. Então, às vezes acontece da pessoa ter um tórax que corresponderia a um 42 e vai ter uma mama 44, ou o oposto, né? Uma mama que seria 40 com tórax 42. E aí, se você compra o sutiã 40, fica muito apertado. O que acontece que a Patrícia acabou de explicar também. Vai sobrando, então aperta, machuca, aquilo fere. Porque imagina, né? Você com uma coisa super apertada ali o dia inteiro. Então, realmente machuca. E quando vai para um sutiã muito maior, né? Que vai lá abarcar o tórax, a mama fica sobrando, fica boiando. Porque tem essas medidas diferentes. E a lingerie, ela inicia a marca de lingerie pensando nesse sutiã, que ele é praticamente um sutiã sob medida. Então, elas possuem duas medidas. A medida do tórax e a medida do busto, né? Quando você vai na loja, elas fazem a medição e te dizem qual é o tamanho do seu sutiã. É tanto que elas trabalham com número e letra. Sim. E aí você vai encontrar esse sutiã que ele vai ter um número X para o seu busto, um número X para o seu tórax e também uma alça um pouco mais larga, né? Que aí ajuda, quando é uma mama mais pesada, a alça mais larga, ela ajuda a não machucar tanto. E aí eles possuem até um modelo que eu acho super legal, que é um modelo de renda sem bojo, só que ele deixa lá tudo bem bonitinho, tudo bem organizadinho, tudo super legal. É inclusive o carro-chefe deles. Então, essa preocupação em buscar realmente o sutiã em um lugar especializado é muito importante. Porque o que acontece é que, eventualmente, nós temos que fazer um investimento um pouquinho mais alto em uma peça, mas vai ser um investimento que vai valer a pena. E assim, a lingerie, ela nem é tão cara. Não está nem tão discrepante, por exemplo, com relação a lojas de departamento. Né? Eu dei uma olhadinha e disse, gente, tá quase a mesma coisa. Então, vale muito a pena entrar para conhecer. Aqui em Natal, tem uma loja dela no Midway, no terceiro piso, quase em frente a Riachuelo. Mas ela tem em vários estados e tem também o online. Né? E pelo online também consegue fazer uma projeção de qual seria o tamanho. Mas ela é brasileira, né, lingerie? Ela é brasileira. Ela imitou se inspirou na... Ai, agora esqueci o nome. Eu também não Ela que é bem famosa. Porque na minha cabeça... Eu acho que é a La Perla, se eu não me engano. Eu não lembro. Não, é uma bem famosa que é americana, que todo mundo... Aqui era Victoria's Secret? Não. Victoria's Secret, Sim. A Victoria's Secret também tinha. A primeira vez que eu vi essa história de ter sutiã, né? Foi na Victoria's Secret. Pois é. E eles têm 32B, 32C, D, não sei o quê. Exatamente, porque, gente, nós não somos iguais. Né? Cada pessoa vai ter um corpo com sua particularidade. Quanto mais puder customizar a roupa, melhor. Melhor. Então, realmente, então, nós temos que ter, de fato, esse cuidado. E lá trabalha-se também com tamanhos grandes. Né? E o atendimento é incrível. Então, vale super a pena. Por quê? Porque um sutiã que ele não está vestindo bem o seu busto, ele vai fazer com que a peça não fique... É totalmente diferente. Quando você coloca um sutiã que ele veste bem, a roupa ela tem um caimento muito melhor. Porque, olha, eu já vi muitas vezes acontecer da cliente ter peças incríveis, blusas lindas, mas ela não conseguiu usar. E aí, de repente, a gente ajusta o sutiã, a peça cai como uma luva. Então, tem que ter esse cuidado. É um artigo que realmente a mulher precisa usar. Então, nós temos que investir nisso. E só de lembrar, gente, imagina você se olhando no espelho, tá? Aquele busto todo bonito. Tudo isso ajuda para fazer com que a gente se ame mais. Né? Independente de estar tudo ali perfeitinho do jeito que eu queria ou não. Mas isso também nos ajuda a nos amar.
E aí, um outro ponto importante que eu também gosto sempre de trazer é a questão da entreperna. Sim. Você já percebeu que nesse roçar da perna, às vezes a cliente se queima, né? Não, é muito Não comum consegue... reclamarem de escurecimento nessa região. Gente, não adianta ir para o dermatologista para clarear enquanto vocês não emagrecerem, viu? Tem que emagrecer primeiro. Aí, para não ferir, não piorar o escurecimento, existe roupinha específica. Existe roupinha específica. E aí tem aquele shortinho segunda pele. Então, não precisa ser aquele shortinho segunda pele de alta compressão. Tem esses também, para quem quer usar, ok. Mas tem uns que não tem tanta compressão. Que são Ele mais legal, fresquinhos que é também. mais fresquinho também, né? Para passar o dia. Então, eles tanto vão ajudar para não ter esse roçadinho da pele, para não queimar. Ele vai te ajudar com isso. E também para peças mais claras, é sempre legal. Então, assim, para qualquer cliente de qualquer corpo. Mesmo que seja magrinha, mesmo que seja às vezes magrinha. é interessante porque a peça é mais transparente e tal, e exige. Peça transparente. Às vezes é um vestido que, sei lá, você fica mais confortável para sentar, né? Ele pode ser um pouquinho mais curtinho. Então, é uma peça que é legal. E aí, como eu disse, não obrigatoriamente alta compressão. Ele é realmente para ser uma segunda pele, né? E para ajudar nessa parte. E aí, outra coisa também, que isso eu aprendi com clientes. Eu tenho algumas clientes que elas usam aquele óleo de amêndoa Johnson, sem álcool. Elas usam no entreperna. Vai para uma festa, queria ir de saia. É muito curtinho, não dá para colocar esse short de segunda pele. Elas muitas vezes usam porque escorrega ali e aí não machuca, né? Não tem essa fricção. Mas então, existem vários cremes que podem ser utilizados também. Sim. É interessante fazer isso e ter cuidado. Cuidado com as crianças também. As crianças estão ficando com as perninhas muito juntinhas agora, né? Com a obesidade infantil. Então, prestar atenção nas crianças. Eu pego também muita criança, adolescente, né? 12 anos, 11 anos, que tá machucando muitas pernas. Sim, então, exatamente. essa dica também é importante para as mais jovenzinhas. Verdade. Aí, além disso, a gente falou do tamanho da roupa, do sutiã, da calça. Aí, uma coisa que eu acho super importante, cores. Sim. Eu acho que fazer sua coloração pessoal, para quem puder, para se sentir mais seguro em usar cores. Então, assim, sua paleta não vai mudar se você emagrecer. Não vai. Então, já pode começar por aí, fazendo a sua coloração pessoal. Porque você já usando as cores que lhe favorecem, já fica... É muito diferente. É muito diferente. diferente. Então, assim, eu sou primavera brilhante. Sim. Então, e eu sou primavera quente. Primavera quente. Só as primaveras aqui. Só as primaveras. Então, a gente... eu já adoro cor. Eu sempre gostei de cor, não sabia por quê. E aí, quando eu descobri que a minha paleta era essa, então eu fiquei bem mais segura. Disse, eu realmente tenho que usar cor. Então, e assim, eu acho muito legal cor, porque às vezes a peça é uma peça simples, mas a cor combina com você, ela já lhe deixa... Né? Então, assim, você tá gordinha, mas você tá com acessório bonito, tá com a sua paleta, tá com uma roupa que não é grande demais nem pequena demais. Você vai estar linda. Você já tá linda. Né? Então, eu acho que é transformador. Quem tá aí sabe qual é a sua paleta? Silvana, eu sei que já sabe, já fez. Silvana sabe. Quem aí de vocês já fez alguma coloração pessoal? Thaís e sabe qual é a sua paleta? E Laura, que tá por aqui também, já sabem. E Érica, querendo saber como é que encontra a sua paleta? Tem que fazer. Coloração Tem que fazer. Érica, fala comigo, me manda um direct. Eu te explico como é que acontece. Tem que fazer a avaliação. Às vezes, quando a pessoa tem uma boa visão assim, de moda e tal, ela até desconfia de qual é a sua paleta. Mas para ter certeza tem que ser um profissional. E eu acho que eu tenho
o gordinho, ele gosta muito do preto. Gente, preto não é bom para todo mundo, não. É não. Tá? E só preto, você só anda de preto, preto o tempo todo. É. Não dá. Arrisca um pouquinho na cor. Tem que arriscar. Experimente colocar a cor. Então, o que eu sei que acontece muito, né? É porque quando a gente pensa em cor escura, a cor escura, ela faz o quê? Retrai. É tanto que assim, a pessoa diz, eu tenho um olho pequeno. E nenhum problema ter o olho pequeno, mas a pessoa se incomoda. Então, se a gente faz um contorno bem grande nesse olho, com o lápis preto, vai tender a deixar o seu olho menor. Aí, o que a gente faz quando quer expandir o olho? Passa muitas vezes um lapisinho branco ou bege na linha d'água. Porque aí ele vai continuar, né, com aquele próprio branquinho do olho, vai dar a sensação de expandir. E aí, essa questão de preto vai retrair foi traduzido como preto emagrece. Emagrece. Mas não é só o preto que vai deixar a nossa silhueta longilínea, né? Vai deixar a nossa silhueta mais alongada. O que acontece? Muitas peças, muitas vezes pretas, elas não vão dar essa sensação. Porque depende muito da modelagem. Então, imagina se eu fui lá e vesti meu vestidinho preto só porque eu achei que emagrecia, mas aí ele é super amplo. Ele vai fazer volume para horizontal. Então, em vez de me deixar mais magra, eu vou estar com um volume mais horizontalizado. Não tem problema se eu me sinto à vontade com aquilo. Mas se a minha intenção é usar a roupa para ficar mais alongada, para parecer mais magra, não funcionou. E aí, o que acontece? Modelagem é muito mais efetiva nesse ponto. Né? Então, dá para a gente usar a cor, sim, sem parecer que está maior. Então, você pode ir para as modelagens. Deixa eu pensar. Uma coisa super legal sempre vai ser terceira peça. Então, terceira peça vai ser um blazer, vai ser um colete. Tudo que a gente vai criando linha reta. As fica muito lindo. Fica lindo, né? Pode Fica ser chique. um colete sem manga. Pode ser um colete sem manga. Só para fazer aquela horizontal, assim. Exato. Fica muito lindo. Fica muito lindo. Né? Já deixa aquela peça bem mais arrumada. E aí, outra coisa também são as composições monocromáticas. Né? Usar a mesma cor de cima a baixo, porque não faz quebra na silhueta. Então, como é que a gente percebe essa questão de parecer mais alongado? É quando eu olho para uma figura e meu olhar vai de cima a baixo sem ter nenhuma quebra. Isso não quer dizer que você não vai poder usar duas cores, três, ou usar um cinto com uma cor diferente. Mas é que se naquele momento X você está realmente preocupado em... Peraí, minha luz. Você está realmente preocupado. Pessoal, não vamos esquecer que a gente tem uma surpresa para vocês no final. Quem ficar até o final vai ganhar uma surpresa, viu? Fiquem aí. E é bem boa, viu? E aí, o que acontece? Então, nós não temos que ficar preocupados o tempo todo. Será que eu estou verticalizado? Dá para você brincar um pouquinho. Mas se naquele momento X eu quero parecer realmente mais alongado, o que nós podemos fazer? Trazer uma calça com a cintura mais alta. Se for usar um cinto, escolher um cinto que esteja na mesma coloração da calça ou em um tom aproximado. Porque tudo isso vai dar essa sensação de alongamento. Macacão também faz isso, vestido também faz isso, porque eles são peças completas, né? Sobretudo se na hora que eu vou colocar o cinto, eu repito a cor do cinto, repito a cor da peça no cinto. Então também dá essa sensação. E aí não precisa ficar presa no preto. Olha, eu lembro que há 3 anos, isso me marcou muito. Eu atendi uma cliente que quando eu mostrei a cartela dela, ela fez, não me pergunte se eu gosto. Faz 5 anos que eu só uso preto porque eu entendi que emagrecia e eu não usei mais nenhuma outra cor. E eu vim porque eu realmente quero sair disso e quero usar cores. Mas eu realmente não consigo lhe dizer hoje o que eu gosto. Daqui a alguns meses, aí eu volto e eu lhe digo, né, se eu me adaptei, se eu curti. E depois ela trouxe o feedback que ela tinha adorado a paleta e tinha se descoberto em várias cores que ela nunca nem imaginou. E estava tendo um resultado super positivo. Então, brincar com as cores, além de fazer com que o guarda-roupa ele pareça realmente um guarda-roupa mais amplo, porque imagina que todos os dias eu estou ali usando o preto, né? O preto, um tom escuro. Chega uma hora que dá a sensação de que a pessoa está sempre com a mesma roupa. Tem Tem aquilo. Não muda.
Quando a gente tem, né, quando nós temos cores no guarda-roupa, e aí durante a análise cromática a gente aprende a como fazer essas combinações, e que você vai brincando com as peças de guarda-roupa, vai dando a sensação de que você tem muito mais peças do que o que de fato você tem. Só que elas se conectam tão bem que dá essa possibilidade. Então, assim, preto é legal? É. Quando eu quero mostrar que eu quero estar poderosa, às vezes até distante, né? O preto, ele provoca um pouquinho de distanciamento, porque você fica com um ar poderoso. Muito importante que as cores, elas têm significado. Tem significado. Elas transmitem mensagem. Então, assim, no caso do preto, ele vai transmitir poder, força, autoridade. Então, se a pessoa ela diz assim, descobri minha paleta de cores, mas eu realmente gosto da sensação de quando eu tô de preto. E percebi que eu fico linda com outras cores, mas quando eu tô de preto, me dá uma sensação boa. Eu me sinto poderosa, eu me sinto forte, não tem problema. A gente só tem que tomar cuidado com o excesso. Então, eu vou só comprar preto? Não, eu vou ter peças pretas, mas eu vou me abrir para outras possibilidades. Porque na hora que a gente identifica a cartela, o que é que eu vou identificar? Aquilo que te deixa incrível. E mesmo que tenha preto na cartela, e eu digo isso para qualquer cliente minha que tem preto na cartela, não torna o preto a única prioridade. Vai se curtindo em outras cores, descobrindo outras cores, mesmo que você continue gostando do preto, né? Mas o que acontece muito é que muitas vezes esse aqui, por exemplo, ele tá tão coloridinho, não é bonitinho? Não dá um efeito lindo, né? Dá um efeito muito bonito. Eu acho muito melhor coloridinho do que preto. Preto fica muito assim, né? Então, assim, tem um momento que vai ser legal, né? Recorrer ao preto, mas não é legal um guarda-roupa inteiro só preto. Não tem porquê. Minha luz não tá me ajudando. Vai ficar só essa. Tem jeito. Ela não quer. Vou tentar mais uma vez. Acho que ela vira aqui, enfim. E aí, o que acontece? Quando a gente começa a entender essa funcionalidade das outras cores e perceber que você consegue manter uma postura de elegância, muitas vezes também de autoridade com outras cores, o preto ele pode ficar ali até em segundo plano. É sempre uma questão de não se escravizar em uma cor X. E a gente fala muito do preto porque se torna muito comum o preto ser a cor queridinha. Mas, assim, tem gente que é apaixonado por rosa e aí tem um guarda-roupa inteiro rosa. Muitas vezes... Então, assim, é sempre a gente variando. Eu sou uma pessoa que gosta muito de roxo. Gosto muito de roxo, gosto muito do rosa. Então, eu tenho que tomar cuidado. Porque senão fica tudo roxo. Aí eu vejo, ai, tem o roxo. Ai, que lindo, queria. E aí tende a ficar naquela. Então, eu também tenho que me policiar com relação a algumas cores. Né? Hoje, para mim, a questão do preto não é mais problema. Ainda tenho no guarda-roupa, mesmo não tendo na minha paleta, porque ele tem o seu nível de importância. Né? É uma cor que, sei lá, às vezes a gente quer mais descrição ou quer realmente mais poder, vai lá e joga o preto. Mas não é realmente só comprar o preto por essa sensação de emagrecer. Porque aí você consegue fazer isso com outras peças. Um outro ponto importante nessa questão de deixar a silhueta alongada é a repetição do sapato. Sim. Exemplo, tô com uma calça cigarrete, a cigarrete é aquela que afina mais um pouquinho, né? Ela vai afunilando e vai aparecer o meu sapato. Então, o que que pode me deixar com a silhueta alongada quando eu uso esse tipo de peça? Bicos finos, tanto o escarpão quanto o bico folha, que é a sandália mais aberta, que faz aquele biquinho. Deixa uma imagem mais poderosa, né, mais forte, e fica também mais alongado. Se for uma peça clara, o nude, ele vai provocar alongamento. Outra coisa que eu posso fazer é repetir a cor da calça no sapato. Então, minha calça é rosa, eu posso jogar uma sandália rosa. O nosso cérebro, ele vai ler aquilo ali como um todo, sem quebra. E no caso de partes de baixo escuras, aí eu vou lá e repito o preto. Porque ele vai fazer uma conexão entre as coisas. Então, é uma saia preta? Pode jogar uma sandália preta. Automaticamente, nós vamos conectar aquelas duas cores e vai provocar esse alongamento. Não é tão interessante quando a gente está com uma parte de cima, aliás, a parte de baixo muito clara, e aí eu vou lá e jogo o preto. Tem a quebra. Né? Tem essa quebra visual. Então, para a parte de baixo, peças muito claras, vai nos tons claros ou vai no nude.
Eu tenho gostado cada vez mais do sapato nude ou colorido. Ou colorido. Eu tô usando pouco sapato preto. É legal ter pelo menos uma. Não é porque às vezes você tá lá e quer sair um total black, mas assim, um guarda-roupa inteiro, cheio de sandália preta, não. Traz o nude e traz a cor. Eu costumo dizer que sempre no guarda-roupa a gente tem que ter o básico. Então tem que ter o tom neutro. Mas se eu tenho uma sandália nude, tenho uma sandália preta e talvez uma branca, gente, não teve isso daí, pode sair comprando colorido. Por quê? Se em algum momento você tiver dúvida, você tem lá seus neutros para te salvar. Mas o colorido, ele dá uma sensação tão diferente. Ele fica mais estiloso, né? Traz Às vezes, se interessância. você não tem muita coragem de tirar o preto da roupa, tira o preto do sapato, põe um ponto de luz no sapato, usa um sapatinho mais colorido. Exatamente. Às vezes, você vai se aventurando assim. Eu não tenho coragem de tirar o preto, eu não me sinto segura sem o preto. Ou sem a cor muito escura, que eu acho que emagrece. Então, vamos caprichar no sapato, bota um sapato colorido, vamos caprichar nos acessórios, né? Então, assim, os acessórios não importam o seu peso. Tem muita paciente também que não quer comprar roupa nenhuma, não quer comprar nada, porque vai emagrecer. Então, tudo bem, compre os acessórios, que os acessórios não tem problema. E agora sim, e vamos pensar também nesse processo de emagrecimento. Às vezes você vai conseguir, não sei, talvez em um mês, perder X quilos. Mas, gente, imagine que o processo ele vai durar 3, 4 meses. E você vai perder 30, 40 quilos, como eu já vi acontecer. Vai chegar um momento que o que você tem já não serve. Aí você vai estar lá dentro de uma peça que é gigante para você. Também tem esse ponto. Peças grandes demais. A não ser que faça parte do seu estilo, que você seja de um estilo bem moderno, bem contemporâneo, que ama oversize, mas tem que tomar cuidado, porque mesmo a peça oversize, ela vai respeitar, por exemplo, o tamanho da cintura. Eu posso estar com a calça toda folgada, mas a cintura tem que estar no lugar. Né? Porque imagina, a oversize não é a calça de outra pessoa. Não é a calça de outra pessoa. Ela tem uma modelagem específica. Exatamente. Então, assim, respeitando o comprimento, né? Ela vai respeitar ali uma certa modelagem para mesmo estando folgada, ficar bem no seu corpo e a gente perceber que aquela foi a intenção. Então, assim, tem que tomar cuidado. Eu já vi muita gente dizer, não, eu uso bem folgado, que é para esconder. Mas, na realidade, a sensação que dá é que você fica sem silhueta. E, assim, não é porque você está acima do peso que você perde a silhueta, né? Então, assim, eu posso estar acima do peso, minha perna tá... Quando a gente faz tudo direitinho com o corpo, ela vai estar uma perna que vai estar bonita, né? A gente vai ter uma sensação de uma silhueta feminina. Então, não precisa estar com algo gigante. Muitas vezes, olha, eu já atendi pessoas que dizem assim, não gosto de mostrar o braço. Não gosto, acho que meu braço está muito gordinho. Não gosto de mostrar, eu tô com muito braço. Aí vai lá e joga uma blusa que tem uma manga até abaixo do cotovelo. Visualmente falando, quando a gente olha, parece que a pessoa tá com um bracinho desse tamanho e dessa largura. Porque tudo é uma sensação visual. Então, ele vai criar uma dinâmica visual que vai nos dar essa sensação. Quando essa pessoa, ela podia até não estar com a blusa de alça, né? Já que ela tem um incômodo, não tem problema. Mas se ela tivesse acertado no comprimento da manga, esse braço ia aparecer mais longilíneo. Então, nem sempre esse volume gigante vai esconder. Às vezes, ele faz com que chame muito mais atenção. Então, nós temos que ter esse cuidado, né? De muitas vezes entender que não é porque ele está folgado que vai estar escondendo. Sempre, sempre procura seu número. Então, vestir, ficou confortável, eu consigo sentar, eu consigo ter mobilidade. Não está exageradamente grande. Outro ponto que é legal a gente olhar é a queda de ombro. Então, quando a gente tá com a camisa de manga como a que eu tô, né, é interessante quando a gente observa, tem um ossinho aqui no ombro, que essa costurinha pare no ossinho. Quando ela desce muito, pode ser da modelagem, né, que a gente chama de cava deslocada. Mas às vezes ela não desce tanto, ela só passa um pouquinho porque tá um tamanho maior. E aí a pessoa veste a roupa e depois fica com a sensação de que não tá tão bonita por causa disso. Porque você não se atentou para esse detalhe.
Então, nós temos que ficar atentos a isso, porque dentro desse processo de emagrecimento, você até está feliz, né? Porque você está perdendo, você sobe na balança e percebe, você percebe que está com mais massa magra, mas aí, de repente, quando você se veste, a gente não consegue ver aquilo. E você não consegue se ver daquela forma quando se veste, porque as suas peças precisariam de alguns ajustes, que aí você está esperando 3 meses para poder se preocupar. Quando, como Patrícia disse no começo, você já poderia estar sendo bem mais feliz agora. Né? O processo de emagrecimento deve ser uma coisa agradável, tá? Então, assim, é um processo de autocuidado. Autocuidado não é só automimo. Autocuidado, Sim. às vezes, é ir para academia sem querer, é fazer dieta sem querer, mas é alguma coisa que está cuidando de você. Então, assim, não é fácil. O processo de emagrecimento não é um processo fácil. Exatamente. Se você puder torná-lo menos incômodo, menos desafiador, melhor. Então, assim, maquiagem, falaram aqui em maquiagem também. A maquiagem também, você pode comprar maquiagem não vai mudar se você emagrecer. Não então, vai assim, mudar. Outra coisa, não tem coragem do preto? Capricha na maquiagem. Bota uma cozinha aqui na bochechinha, no lábio. Um batom. Às vezes é um delineado colorido, que já faz toda a diferença. Né? Então, esses artigos são artigos que você não vai ter que mudar, né? Como Patrícia disse. Isso. Comprei maquiagem certinha uma vez e vou ficar com ela até que ela acabe. Não importa o seu peso. Exatamente. Fiz uma compra assertiva de acessório, vou continuar com acessório. Né? Se está no processo de emagrecimento e quer comprar anel, por exemplo, você pode optar por anéis que são reguláveis. Né? Porque a mão também ela vai tender a emagrecer. Então, anel regulável. Dependendo da quantidade de peso que perder. Exatamente. Então, pode optar por um anel regulável, mas, por exemplo, os brincos, os colares, eles permanecerão iguais. Né? Pulseira, que normalmente nós regulamos, vai permanecer igual. Então, são ajustes que nós vamos fazendo para que realmente a gente se olhe e goste do que está vendo. E que durante o processo a gente vai estar se amando. Então, assim, enquanto eu não chego lá, eu vou fazendo um caminho muito bonito. Né? Eu vou gostando do caminho, eu vou gostando do que eu estou vendo, eu vou gostando da pessoa nova que eu estou me encontrando. Mas para isso, a forma como a gente se percebe é extremamente importante. É assim, é imprescindível para essa construção. Sim. Temos então, alguém tem alguma dúvida? Eu sei que teve um verão frio por aqui. Ai, foi, né? Foi, que massa, que lindo, é lindo o verão frio. Acho que só uma daqui sabe a paleta. Márcia, que acabou de entrar, ela também sabe. Ela é um outono. Outoninho escuro. Então, assim, essa parte da paleta é uma coisa que você já pode começar a fazer. Sim. Porque você já pode escolher as cores mais adequadas da maquiagem, as roupas. O cabelo. Você já ir, assim, se cuidando também nesse sentido durante o processo de emagrecimento. Sim. Não fica esperando chegar lá. A gente já vai, né? Todo o processo é um processo de ficar mais bonita. Exatamente. Desde o começo. Não vai ficar com as roupas tudo caindo. Não, gente. Segurando com o cinto. Não funciona. Porque está esperando emagrecer. Não precisa fazer isso. Não precisa. Ai, Tuísa tá aqui. Tuísa também sabe a cartelinha dela, também é um outono. Olha aí. Muitos outoninhos. E assim, dentro desse processo, um outro ponto também importante, né, que a gente tem que lembrar, é também o cuidado com os pés. Né? Então, o pé ele faz parte daquela zona que é mais confortável. E também temos que tomar cuidado com os pés. Tem algumas sandálias, sobretudo sandálias que tem muita amarração, nozinho, que está bem alta. Tem que ter muito cuidado na hora da escolha, porque muitas vezes ela machuca o pé. E aí, se o pé está um pouquinho mais inchado também, ele vai sentir um pouco mais. Então, essa escolha do sapato é uma escolha muito importante. Porque, assim, um sapato desconfortável, ele consegue estragar o seu dia, ele consegue estragar qualquer bom momento. Não tem essa pessoa que está com o sapato apertado e que vai estar super curtindo o momento, né? Então, nós temos também que tomar muito cuidado e atentar para isso. Porque às vezes machuca, fere de fato,
vai atrapalhar usar o outro sapato, né? Usar um outro sapato em um outro momento. Então, é realmente muito importante. E aí, atentar para quem gosta de mule, que é aquele sapatinho que lembra um mocassim, só que ele é aberto. O que acontece com o mule é que normalmente nós temos que comprar um número a mais. Porque o nosso pé, né, ele tá ali, quando você coloca, parece que ficou bom, mas é sempre legal testar um número a mais. E quando nós pensamos também em alguns tênis mais robustos, né? Inclusive, a Adidas tem um modelo que é o Superstar, que ele é bem robusto, ele é bem grandão. Muitas vezes aquele tipo de tênis é mais interessante a gente comprar um númerozinho a mais. Porque por ele ser muito robusto, muito rígido, ele é um tênis mais durinho, muitas vezes pode tender a machucar. Então nós temos que ter cuidado com isso, né? Às vezes o tênis do treino não, pode ser o mesmo tamanho do pé, porque eles já são mais confortáveis, dependendo da marca. Tem tênis que parece uma meia, né? Que a gente coloca no pé, parece que é uma meia, mas muitas vezes o tênis do dia a dia nós temos que tomar cuidado. E aí o que às vezes acontece é que se você está no caminho contrário, ou seja, estou com um peso maior e estou emagrecendo, esses sapatos vão tender a ficar mais folgadinhos. Mas se acontece de você ganhar um pouquinho de peso, ele pode ser que fique mais apertadinho. Então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes muda o tamanho do sapato. Exatamente. Se o perda de peso for muito grande, muda. Ó, cadê? BN Hair Style. Sandália confortável, bonita, para quem trabalha em pé, bem difícil. Então, assim, o que eu te aconselho? Né? Tem uma marca que eu gosto bastante, que é a Constance, que ela tem bastante sapato legal e ela trabalha muito com linha dos baixinhos, o sapato mais baixinho. A Santa Lua não, a Arezzo até lançou uma marca Comfort, que é bem legal, é legal dar uma olhada. E assim, o que você pode fazer nesse sapato confortável e bonito para ficar elegante? Evitar sapatilha, por exemplo, de bico redondinho. Tende a nos deixar com aquele aspecto bailarina. Aspecto de criança. Então, fica infantilizado, aspecto de criança. Eu já sou pequenininha. É bem mais... E Pois o paciente gordinho também, que já fica mais... Todo mais redondinho. Não dá certo. Minhas luzes estão brincando comigo hoje. É. Elas não estão indo com a minha cara. Então, o que acontece? Né? Tem essa questão, né, do paciente, ele está mais gordinho, já está todo mais redondinho. Então, vai para bicos finos, mesmo nesses sapatos mais baixinhos, e vai para bico quadrado. Mocassim está muito em alta, então você tem a opção do mocassim, tem várias opções legais de mocassim. Se não gosta daquele mocassim tratorado, que é aquele do salto mais grossão, você pode pegar um modelo que não tenha salto, mas ele vai ficar ali bem arrumadinho, e também a sandália que a gente chama de slinkback, que ela lembra uma sapatilha, porém ela é mais abertinha atrás, mas ela prende no pé. Então essa é bem legal para quem anda muito, né? Tá ali presinha no pé, facilita. Mas são sapatos que dá sim para você compor, né? E outra coisa que você pode compor para esse visual do trabalho é trazer a alfaiataria. Então, uma calça cigarrete de alfaiataria, ela funciona bem com sandálias mais baixas. Às vezes até uma pantalona, só que ela vai ter que ficar ali curtinha para você conseguir usar com essas sandálias mais baixinhas, não arrastar no chão. Mas existe sim essa possibilidade. E também, assim, não quer deixar o salto, vai para um salto mais baixo, né? Os saltos mais grossos que nós temos. Então, hoje a gente já tem muito mais opção do mercado. Não precisa ser aquele salto fininho, um salto agulha, que realmente não dá tanta estabilidade. Então, você busca ali os saltos mais grossos, que eles vão dar estabilidade e traz mais conforto. Vai nas dicas que vai dar certo, vai funcionar. Érica tá lembrando que às vezes é bom comprar mais à tarde, porque o pé tá mais inchado, né? Somente quem tem mais edema. O gordinho geralmente tem um edema maior. Sim. Então, talvez seja interessante mesmo. Verdade, tem isso. Gente, falta 1 minuto para as 8. Eita, cadê a surpresa? Então, a surpresa é de Juliette, ela que fala. Isso eu que falo. É sua? Verdade. Então, gente, eu preparei um e-book com essas dicas, né? E aí vocês falam, ou no meu direct no de Paty, né? Quem ficou aqui até agora,
pede o e-book que nós passamos para vocês. E assim, agora tem que ter participado da live. Aí, para saber se participou da live, tem que falar uma palavra. vai, Paty, a palavra é com você. Aí eu acho que a palavra é cor? Paleta de cor. Pronto, paleta de cor. Ok. Aí você coloca lá, paleta de cor, no direct, aí eu já sei que você assistiu a live, e aí a gente manda o e-book para vocês. Então, ótimo. Vocês vão gostar do e-book. Alguém tem alguma dúvida que queira perguntar? Se não tiver, gente, vamos terminando por aqui, porque eu estou só o projeto. Pessoal, já pode pedir agora? Pode. Já pode mandar no direct e pode pedir, tá? Pode pedir no direct. Pode pedir. Tá, gente? Muito obrigada, Juliette, por ter aceitado o meu convite. Obrigada a todo mundo que participou. Eu espero que a gente tenha ajudado vocês a ajudado o mundo a ficar um pouquinho mais colorido, um pouquinho mais bonito. E um beijo para vocês todos. Muito obrigada. Beijão. Obrigada, Paty. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Até mais.